Meus irmãos, eu convido então a igreja, abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Nós temos feito então a exposição deste livro de Eclesiastes e chegamos aqui ao capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. E nós partimos então do entendimento de que Salomão, inspirado pelo Senhor, é o autor deste livro. E assim Salomão nos traz aqui um pouquinho como nós podemos evitar aquilo que ele chamou da monotonia da vida. Então ele vai falar sobre isto neste capítulo, ou a partir dele, indo até o capítulo 5, ele fala acerca disto. Eclesiastes capítulo 3, nós leremos aqui apenas o primeiro versículo, e depois nós trabalharemos o texto na sua sequência. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, porque nós podemos abrir a Bíblia, lermos e ter a certeza que, assim como o Senhor inspirou o teu servo lá no passado, também o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito, agora ilumina o nosso coração e a nossa mente para entendermos a palavra do Senhor. E assim, Pai, pela mesma graça, podemos cumprir esta palavra, aplicá-la em nossa vida. Se conosco, Senhor, nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Existe na verdade, duas citações de dois professores que já falecidos há muito tempo, mas foram famosos em sua época. Um era filósofo, George Santana, que lecionou lá em Harvard no início do século XX. E ele tem uma frase que é famosa, que diz assim: por que as coisas não seriam, em sua maior parte, absurdas, fúteis e transitórias? É assim que elas são e é assim que nós somos. Os dois combinam muito bem. Então, esse filósofo tinha uma ideia pessimista da vida. Fazendo coro a ele, então, nós encontramos outro professor, que foi professor na Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos também, ali no começo do século XX, e ele escreve outra frase, dizendo assim: não há motivo para supor que a vida do homem tem mais significado do que a vida do mais humilde dos insetos que se arrasta para a aniquilação. Também este professor, Joseph Uth, ele tem uma ideia pessimista da vida. O homem é comparado com um inseto, que se arrasta esperando apenas ser aniquilado a qualquer momento. Olha, é claro que nós, como cristãos, não concordamos com esse ponto de vista da vida. Por mais que nós leiamos o texto de Eclesiastes e admitamos, então, que Salomão, nos 2 primeiros capítulos, ele tem uma visão pessimista, ou talvez, melhor dizendo, realista da vida, quando olhada, então, na perspectiva de baixo do sol. E é na perspectiva da queda que Salomão, então, escreve os 2 primeiros capítulos, dizendo: olha, tudo é vão, tudo é fútil, quando a gente olha para a natureza é fútil, o sol nasce, o sol se põe, o vento vai e vem, o mar, as ondas vão e vêm, tudo não muda, tudo continua como antes e nada novo debaixo do céu. Mas também percebemos que agora Salomão, quando ele acrescenta, então, ele fala dos 4 argumentos, ali nos primeiros 2 capítulos de Eclesiastes, dizendo o seguinte: olha, a vida é como uma bolha de sabão. A gente, quando criança, brincava lá com as bolhas de sabão, e elas são bem transitórias, belas, mas a qualquer toque estouram, é pouca a sua duração. E a vida também é correr atrás do vento.
Então ele vai dizer, ele dá 4 argumentos por que a vida é assim, dessa forma. Ele vai dizer, olha, a vida é monótona, e ele vai falar sobre isso no capítulo 1. É monótona, se você olha para a natureza, tudo vai começar de novo. Os seus avós já viram isto, e os avós dos seus avós também. É monótono, e tudo começa de novo. Ele vai dizer que a vida, a sabedoria, qualquer conhecimento que a gente possa adquirir é vaidade, e ele fala sobre isso também no capítulo 1, da vaidade, da sabedoria. Ele vai dizer também que a vida, a riqueza é fútil. E ele mesmo teve essa experiência, acumulei riqueza e percebi que ela é fútil. Ela é fútil. E ele vai argumentar ainda no capítulo 2 que a morte é certa. E olhando então dessa perspectiva, realmente a vida não faz sentido. Então esses 4 temas que Salomão fala aqui, nesses 2 primeiros capítulos, ele vai desenvolver no resto do livro. Então aqui, a partir do capítulo 3, ele vai falar sobre a monotonia da vida. E agora ele começa a olhar isto, não mais da perspectiva humana. Realmente, se você observar apenas na perspectiva de baixo do sol, a vida é monótona e sem sentido. Mas a partir do capítulo 3 e até o capítulo 5, Salomão vai dizer, espera aí, a vida, realmente, nós podemos falar da monotonia da vida, mas ela ganha um sentido. Ela ganha uma perspectiva nova, e é disso, então, que ele vai falar aqui no texto que nós vamos ver. E Salomão vai dizer, olha, e ele vai dar alguns argumentos, né? Primeiro, Salomão, ele vai dizer, olha, vejam algo acima do ser humano. Vejam algo acima do ser humano. Um Deus que está no controle do tempo e que equilibra as experiências da vida. E ele fala disto no capítulo 3, do versículo 1 até o 8, que nós vamos ver aqui. Deus está no controle do tempo. Olhem para cima. Agora, ele nos convida, não olhar apenas para baixo do sol, olhem para cima. E vocês vão descobrir que Deus está no controle do tempo. Depois ele vai ainda argumentar, e ele faz isso no capítulo 3, do versículo 9 ao 14, que há algo dentro do ser humano que Deus colocou. E ele vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. E ele vai falar sobre isso. E a diferença que isto faz. E depois, no capítulo 3, os versículos 15 até o 22, ele vai dizer para nós olharmos algo adiante do ser humano, a certeza da morte. Mas não mais na perspectiva debaixo do sol, a morte como a morte de qualquer animal. Mas agora ele nos dá uma nova perspectiva acerca da morte. E ele vai falar então sobre isso. E ele vai trazer um 4º argumento, que nós não vamos ver hoje, né? Mas ele vai falar sobre isso a partir do capítulo 4, no versículo 1 até o capítulo 5, ele vai dizer para que o ser humano olhe ao seu redor, os problemas da vida. Então, ao olhar os problemas da vida na perspectiva do homem é uma coisa, mas olhar os problemas da vida, as dificuldades que a gente enfrenta, eu tenho certeza que você está aqui hoje e amanhã, que começa a semana de trabalho, você vai lidar com uma série de problemas, dificuldades. E ele convida a gente a olhar isto na perspectiva do alto. E ensinos maravilhosos, então, estão à nossa disposição aqui. Então, assim, o pregador, como ele se identifica aqui, ele diz para a gente, olhem para o alto, olhem para dentro e olhem para frente. Olhem o tempo, olhem a eternidade, olhem a morte e olhem o sofrimento. E percebam que Deus vai usar tudo isto para que nós entendamos agora corretamente o sentido da vida. Bom, eu quero que você dê uma olhada aqui, então nós lemos apenas o primeiro versículo e eu
peço que vocês acompanhem comigo, capítulo 3, a partir do versículo 1 e indo até o 8. E aqui, então, há uma ordem para que nós olhemos para o alto e percebamos, então, que Deus é aquele que ordena o tempo. Veja, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Bom, nós não precisamos ser um filósofo, um grande sábio como foi Salomão, que para perceber que tempos e estações são parte normal da vida. Elas acontecem, né? Tudo tem, de fato, o seu tempo determinado. E se não fosse assim, a vida seria, de fato, caótica. Mas quando a gente observa aqui o texto, nós percebemos primeiro a providência de Deus. Você pode perceber aqui claramente que a providência de Deus prevalece na nossa vida. Eu creio que você e eu cremos nisto sem dificuldade. Percebemos que quando as coisas acontecem, é porque Deus assim providenciou que isso acontecesse naquele devido tempo. Mas não é assim com os ímpios. Não é desta forma, então, que eles enxergam a vida. Veja que o texto, por 14 vezes, ele vai falar sobre que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja que no capítulo 3, no versículo 11, ele vai dizer para nós o seguinte, desse mesmo texto: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então veja, se há tempo para tudo, Salomão nos explica que Deus fez tudo formoso no devido tempo. E quando nós, então, percebemos, aprendemos a estarmos em sintonia com este tempo de Deus, nós perceberemos a formosura da vida. E por que muitas vezes nós assim não o percebemos? E a resposta é óbvia. E é claro que muitas vezes, como alguns costumam dizer, nós enfiamos os pés pelas mãos. Nós somos ansiosos, precipitados, afoitos. Não percebemos ou não queremos perceber a providência de Deus em nossas vidas. Então Salomão faz aqui então as suas declarações e ele vai dizer: Deus trabalha na vida de cada indivíduo e a vontade de Deus é que a sua vontade seja realizada em nossas vidas. E são bons em seu devido tempo. Bom, eu não quero falar sobre cada um deles, afinal são 14, mas eu só quero destacar alguns que talvez tenham algum grau de maior dificuldade para nós. Veja que no versículo 2, então, ele começa dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós lidamos com coisas como aborto, controle da natalidade, nós lidamos com questões como a eutanásia, já liberada em alguns países, nós lidamos com questões de fertilização por vários métodos, e tudo isso, então, nos dá a impressão de que o ser humano está no controle do nascimento e da morte. Afinal de contas, se eu posso, de alguma maneira, impedir um nascimento através do aborto, ou se eu posso planejar um nascimento através de algum tipo de fertilização, ou se eu posso colocar fim à vida através da eutanásia, será que isso não é um sinal claro de que o ser humano está no controle da morte, ou da vida e da morte? Mas veja, irmãos,
O nascimento e a morte não são contingências humanas, não está debaixo do controle do ser humano, mas são determinações divinas. Tanto é que o apóstolo Paulo, ali em Atos 17, ele vai dizer que não só o lugar que nós habitamos, mas o tempo da nossa habitação e os limites dela já são previamente determinados por Deus. Ou, em outras palavras, poderíamos aplicar aqui para nós: por que você nasce no século 21 ou no século 20? Ou por que você não nasceu lá na Idade Média? Quem sabe na época dos romances, alguns têm sonhos, então, dessa natureza, de ter nascido em outra época. Por que não? E a Bíblia explica: porque isto está nas mãos de Deus, há tempo. E se Ele trouxe você à existência no tempo que você vive, é porque Ele, de fato, está no controle. Esta é uma determinação de Deus. Veja, o versículo 2 ainda fala que há tempo de plantar e arrancar. Ele diz exatamente assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É claro que Salomão está pensando nas lavouras, nos agricultores que lançam as suas sementes. O homem pode arar, o homem pode semear, mas somente Deus pode fazer as lavouras crescerem. Talvez isso possa nos ensinar também princípios preciosos, de que assim como o agricultor prepara a sua terra para receber a semente, e a semente que cai ali, plantada ali, ela tem então a ação de Deus também em nossas vidas. Nós podemos pensar da mesma forma: há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. O versículo 3 vai dizer: há tempo de matar e tempo de curar. Provavelmente aqui Salomão não está falando de guerra, ele vai falar disso mais tarde, um pouquinho para frente, mas possivelmente ele está falando de uma peste, de pragas. E a gente sabe muito bem o que é isso. Nós enfrentamos uma recentemente, e o texto nos diz então que o matar e o curar, Deus permite que alguns morram e que outros sejam curados, e isso é de fato uma contingência de Deus. E ele vai falando isto exatamente para acalmar o nosso coração e perceber que nós não estamos num voo cego. Há um Deus que controla não só as estações, mas o tempo, e o que deve acontecer em cada tempo que Ele determinou. Veja, o versículo 5, ele vai dizer para nós, como eu disse, eu não vou falar de todos aqui, a Deus. E é isto que o texto está nos mostrando: há tempo, de fato, para tudo. Há tempo de se encontrar e há tempo de se separar. Obviamente que Salomão não está falando dos casais. Às vezes a gente pode pegar um texto desse e aplicar para o casamento. Olha, deu tempo. Tempo, né? Não, ele não está falando dos casais, mas ele está falando de que há, de fato, momentos para se dizer oi e momentos para se dizer adeus. Versículo 6, ele vai dizer que há tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de procurar alguma coisa e há tempo de dar aquilo por perdido. Essa é a tradução literal. Há tempo de procurar e há tempo de dizer: chega, isso está perdido. E a frase seguinte, ou seja, tempo de guardar e tempo de deitar fora, eu estava lendo um comentarista e ele disse o seguinte, que essa frase de Salomão dá aqui a base bíblica para a existência de brechós. Então está aqui. Se você quiser colocar lá, né? Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. E também é um texto contra os acumuladores. Sabe aquelas coisas que você vai guardando? Salomão está dizendo: olha, tem tempo de deixar aí. Sabe aquela camisa que não, né?
A sua esposa já falou, chega, né? A minha já falou várias vezes. Está na hora de deixar ir, né? Está na hora de deixar ir. E é assim que Salomão está nos falando aqui. Tem tempo para tudo. Há tempo de se organizar. E nós poderíamos traduzir, há tempo de guardar e tempo de limpar a casa e de passar as bugigangas para frente. Até esse tempo está na contingência de Deus, está no controle do Todo-Poderoso. No versículo 7, ele diz assim, é tempo de rasgar e tempo de coser. Certamente é uma referência aqui àquele costume israelita que ele rasgava as vestes em momento de angústia, dor, perda, catástrofe. E Salomão está dizendo, sim, há este tempo que as vestes são rasgadas em sinal de luto, dor, pranto. Mas há tempo de pegar agulha e linha e costurar. Obviamente que ele não está falando isso literal, mas ele está dizendo, há tempo também de parar, de se angustiar e de chorar. Há tempo, então, e a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que chega um momento em que devemos, de fato, entender que o Senhor quis assim. O nosso luto não é para sempre. A nossa dor não permanece indefinidamente. Há tempo de coser aquilo que se rasgou. E, finalmente, ele vai dizer, há tempo de amar e há tempo de aborrecer. É óbvio que ele não está dizendo que o povo de Deus está liberado para sentir ódio, mas a frase aqui, ela está mencionada ou ligada à questão de guerra e de paz. E talvez uma aplicação tão direta para nós como cristãos, há algo que nós precisamos fazer guerra. E nós precisamos fazer guerra contra o pecado. É algo que nós devemos declarar, guerra, e nunca somente paz. É assim que a palavra do Senhor nos fala. Veja, meus irmãos, então, nestes versículos aqui, onde Salomão nos convida a olhar para a providência de Deus, a olhar para cima, e não apenas para esta vida, e ver em Deus, então, que tudo Ele providencia no seu devido tempo, e quando nós entendemos, percebemos o tempo de Deus, esperamos o tempo de Deus, como ele vai concluir no versículo 11, já citado aqui, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, a sabedoria que Salomão nos convida a clamar a Deus é, Senhor, me ajude a entender o tempo do Senhor, para que eu viva, de fato, em paz em meu coração. Entretanto, Salomão, e aqui ele vai falar do versículo 9 até o 14, ele nos convida a dar uma olhada em nossos corações, para que a gente não viva esta vida como uma vida que só tem sentido em si mesmo. Ele vai dizer, olhem agora para o seu coração. E Deus colocou algo ali que é a eternidade. Veja aí o versículo 9 ao 14, vai dizer o seguinte, que proveita o teu trabalhador naquilo com que se afadiga, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Veja, meus irmãos, o pregador agora muda o seu enfoque e deixa de ver a vida apenas debaixo do sol, e ele considera Deus, e ao considerar Deus, ele adquire uma nova perspectiva da vida. Bom, o versículo 9, que diz assim,
Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Se você voltar um pouquinho, você vai encontrar a mesma frase no capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, ao responder essa pergunta no capítulo 1, Salomão vai trazer uma perspectiva sombria da vida. De uma perspectiva de apenas debaixo do sol, na queda. Agora ele faz essa mesma pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? E à luz das novas evidências que Salomão começa a mostrar aqui, em considerar a vida na perspectiva de Deus, ele responde esta pergunta com 3 respostas, vamos dizer aqui, né? 3 respostas para esta pergunta. Veja, primeiro, ele vai dizer a vida, ou seja, que proveito, né? Que proveito? Será que a vida vale mesmo a pena? E Salomão responde de 3 maneiras. Primeiro, ele vai dizer, olha, a vida vale a pena sim, porque a vida é um dom de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Então, o fato de que você veio aqui, saiu da sua casa, está vivo, Salomão vai dizer, é uma dádiva de Deus, então a vida vale a pena por este motivo. E ele vai dizer aqui no versículo 10, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. E ao pensar, né, Salomão vai dizer aqui, e a gente ao pensar na luta diária, né, a vida parece ser um presente estranho. Um presente estranho. Mas não deixa de ser uma dádiva de Deus. É isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Algumas versões vai dizer que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Mesmo que seja um presente, muitas vezes estranho, o que Salomão está dizendo aqui, que a vida continua sendo uma dádiva. Mesmo que depois da queda, como aquela sentença dada por Deus a Adão, dizendo assim, olha, você vai retirar o sustento da terra debaixo de suor. Mesmo assim, a vida, na perspectiva de Salomão, é um presente de Deus. E aí, meus irmãos, se aceitamos esse presente de má vontade como um fardo, nós perdemos as dádivas que vão aparecendo ao longo do caminho. Você não consegue desfrutar a vida. Você só sabe murmurar, reclamar, se queixar. Você encara com rancor, com mágoa, com decepção, com angústia. A vida, de fato, você não aproveitará as bênçãos. É isso que Salomão vai trabalhar aqui no restante do texto. Mas quando nós percebemos, Senhor, às vezes é estranho, às vezes é difícil, às vezes parece mesmo um fardo, as coisas. Mas eu não desconfio que a vida é uma dádiva do Senhor e por ela eu agradeço. Então a maneira, o que Salomão está dizendo aqui, a maneira que você encara a vida, é a maneira que você desfrutará desta vida diante de Deus. Veja, então ele vai responder, olha, por que a vida vale a pena? Ele vai dizer, porque ela é uma dádiva. Depois ele vai dizer, porque a vida está ligada à eternidade. Não é como ele coloca na perspectiva ali do capítulo 1 e 2, que o homem sem Deus tem. Esta vida aqui mesmo e acabou, não tem mais nada. Ele está dizendo, não, esta vida aqui está ligada à eternidade. Ela não é a vida por si só, ela tem algo a mais. Ela tem uma eternidade. O homem foi criado à imagem de Deus. E dessa forma ele é diferente do resto da criação.
Por quê? E ele vai explicar então no versículo 11. Tudo, na segunda parte, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então a gente só consegue, de fato, ligar esta vida à eternidade quando a gente a olha na perspectiva de Deus. Deus colocou a eternidade em nós. É uma dádiva dele. E por isso, sem a eternidade que Deus colocou, nós não conseguimos entender, desvendar os enigmas da vida. É o que ele vai falar, depois você chega em casa, né, do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer, olha, o homem sem Deus não consegue desvendar. Se ele não levar Deus em conta, é uma eterna mesmice. Não tem sentido, acaba o sentido. E alguns até têm sonhos, né? Sonhos de viver muitos anos. Alguns pensam até, olha, imagina se eu vivesse igual aquela turma lá do passado, 900 anos, que maravilha. Eu vou dizer uma coisa para você, à luz daquilo que a palavra do Senhor nos fala, viver tantos anos assim, sem a perspectiva de Deus, já seria um inferno. Já seria um inferno. Por quê? Porque é a mesmice. Chega-se a mesmice. Já se repetiu, já experimentei, já vi, já provei. Não há nada novo. Não há perspectiva sem Deus. Agora, na perspectiva de Deus, de fato, a vida vale a pena. Então ele vai dizer, olha, por quê? Né? Ele vai responder, então, será que vale a pena mesmo tudo isso? E ele vai responder, sim, vale. Lembre-se, a vida é uma dádiva de Deus. E ele vai dizer, sim, vale a pena. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no seu coração. Ele colocou lá. E ele vai dizer também, nos versículos 12 a 14, que vale a pena. Por quê? Porque Deus vai te dar alegria nesta vida. Não pense que será só tristeza. Como ele vai colocar aqui no versículo 10, né? Deus impôs aos filhos dos homens trabalho. Não. Do versículo 12 ao 14, ele vai dizer então que Deus vai colocar na sua vida prazer, alegria, satisfação. Veja, versículo 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Veja, o pregador menciona, né, esse fato em 2:24 também, no capítulo 2, versículo 24, vai dizer, olha, Deus dá alegria, sim, satisfação, o prazer de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso é uma dádiva de Deus, e ele vai concluir esse pensamento dizendo, para que os homens temam diante dele, e este é o nosso objetivo. Senhor, obrigado porque eu posso desfrutar disso como uma dádiva do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E em vez de nós reclamarmos daquilo que não temos, o autor, então, o pregador, está dizendo para nós o seguinte, agradeçam, porque Deus te deu algo. E veja que nós poderíamos aplicar, então, não só desta forma, né? Agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu, mas nós podemos aplicar também o seguinte, que o Senhor está dizendo para nós que a nossa vida não é monótona, não é sem sentido, quando nós fazemos parte do plano eterno de Deus. Quando nós percebemos que o Senhor colocou a eternidade em nossos corações. E que a nossa atitude correta é dizer,
Senhor, louvado seja o teu nome pelo que o Senhor me deu, como ele vai dizer aqui na conclusão desse pensamento, no versículo 14, Senhor, obrigado, porque isto vem das tuas mãos. Bom, e por fim, Salomão então vai responder a essa questão que nós estamos vendo aqui nesta noite, acerca da monotonia da vida, e ele vai dizer, olha, a vida não é monótona, quando olhada então na perspectiva de Deus, e ele vai dando aqui os motivos, e o primeiro motivo é dizer, Deus está no controle do tempo. O segundo motivo que ele nos coloca aqui, então está dizendo, é porque Deus colocou a eternidade no seu coração, você está ligado a Deus. E o terceiro motivo, que ele vai dizer do versículo 15 até o versículo 22, é que a morte é certa para todos e nós precisamos considerar isso. Olhe para a frente e veja isso. Bom, o tema da morte aqui neste livro é repetido em praticamente todos os capítulos aqui. Então, vida, morte, tempo, eternidade, são todos os ingredientes que fazem parte da nossa existência neste mundo e não podem ser ignorados. Por mais que você diga, eu não quero ninguém falando de morte perto de mim, eu não quero este assunto, eu não gosto, eu não vejo notícias sobre funerais e nada disso, porque a ideia da morte é algo que não me chama a atenção. Eu entendo isso. Entretanto, ela é um tema que nós não podemos ignorar. Então, veja, ela faz parte da nossa existência. E nós vemos, então, Salomão falando sobre a morte, no capítulo 1 e 2, dizendo que ao homem, então, que vive na mesmice, só resta a morte. E aqui, a partir do versículo 15, melhor dizendo, nós vamos ler, e veja como ele entende a questão da morte. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Irmãos, quando a gente vê a questão do ciclo da vida, né? E nós percebemos e lembramos que Deus está no controle disto, do ciclo da vida. E quando ele é mencionado no capítulo 1, parece que a vida é só um ciclo de nascer, viver, morrer. Nascer, viver, morrer. Esse é o ciclo que a gente vê acontecendo ali nos capítulos 1 e 2. Então, aquilo que, como eu falei, o seu antepassado experimentou, nós continuamos experimentando hoje. E parece não haver esperança. E Salomão nos lembra, então, que isso está no controle de Deus. E aí nós nos lembramos do ensinamento do Novo Testamento. Nós nos lembramos de Jesus, então, que entra na existência humana e se torna homem, e rompe o ciclo da morte. E nos mostra, através da sua ressurreição,
que há esperança, que aquela eternidade colocada no coração do homem o leva a ter esperança. O leva a entender agora a morte não como uma cessação da vida ou uma inexistência, mas nos leva a entender a morte agora como uma vitória, como a eternidade ao lado do Senhor. Ele entrou na vida e rompeu este ciclo interminável de vida e morte, para a qual nós temos agora esperança. Então, veja, Salomão acrescenta algo interessante no versículo 15, quando ele diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E aí ele fala uma frase interessante, ele diz assim: Deus fará renovar-se o que se passou. Não há um consenso de tradução desta frase. Era uma frase realmente difícil na língua que foi escrita, na língua hebraica. Os estudiosos aí, eles realmente têm algumas opiniões, mas literalmente ele significa o seguinte: Deus busca aquilo que passa rapidamente. Eu não sei se isso ajuda, né? Literalmente, você poderia ler aqui, então, Deus busca aquilo que se passa rapidamente. Ao que parece, irmãos, Salomão diz que o tempo passa rápido e foge de nós. Essa é a ideia. O tempo, eu acho que essa é uma constatação que a gente faz. Os mais velhos aqui podem pensar no tempo e dizer: ontem mesmo eu era jovem e tinha fôlego para correr a tarde toda. Hoje, e parece que não se passaram tantos dias assim, já não sou mais. Então o tempo passa muito rápido, ele foge de nós, rapidamente. Mas o que o texto nos leva a entender é que o tempo foge de nós, mas não de Deus. Deus acompanha o tempo. Deus acompanha, e nos últimos dias, Ele pedirá contas do que nós fizemos com o tempo. Que é o que Ele vai dizer, se você for lá no último versículo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, nos parece que Ele explica, então, essa frase que ele trouxe ali, né? Deus busca aquilo que passa rapidamente. E parece que Salomão está dizendo para nós assim: olha, Deus vai prestar contas, vai pedir contas do que você fez com o tempo. Porque lá está escrito assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que nós fizemos com o tempo? Isso se encaixa com os versículos 16 e 17, porque ele vai falar acerca da maldade no mundo. Ele fala o seguinte: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Ou seja, em vez de juízo, maldade. Em vez de justiça, maldade. Então, disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Salomão testemunha as injustiças da sua época, e a pergunta que ele faz talvez seja a pergunta que nós fazemos também. Deus não vai julgar esse pessoal? Deus não vai julgar? Eles fazem as coisas no tempo, maldade sobre maldade, injustiça sobre injustiça. Deus não vai julgar isso? E aí parece que eles prosperam em seus pecados, eles não sofrem por serem desobedientes. Mas aí nós temos duas verdades aqui que nos consolam, dadas por Salomão. Primeiro, Deus tem um tempo para todas as coisas. Tá? Então, veja aí, né, o versículo 8, né? Ele vai dizer, capítulo 8, melhor dizendo, versículo 6, ele vai dizer assim, desse mesmo texto, capítulo 8, versículo 6.
Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre os homens. E no versículo 11 ele repete essa ideia dizendo, visto como se não executo logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, o que ele está dizendo, né, primeiro, Deus, no tempo, ele tem o tempo e ele tem o modo de executar essas coisas. O tempo e o modo. E depois, parece que o tempo de Deus não é tão rápido assim e incentiva o mal a fazer mais mal. Pode até ser. Mas para nós isto é apenas uma ilusão. Não é assim. Nós saberemos que Deus em seu tempo fará isto. E outra verdade que aparece aqui, que até mesmo o mal que os homens praticam, eles fazem parte, estão cumprindo os propósitos eternos de Deus. Porque Deus cumpre os seus propósitos na vida dos homens, na vida dos seres humanos. Irmãos, sem dúvida, Deus julgará a história. Sem dúvida, quando chegar o fim, Deus julgará. Mas o texto fala também que Deus já está julgando. E de que forma Deus está julgando já os maus? E ele explica no versículo 18. Disse ainda comigo, capítulo 3, versículo 18, por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Deus prova os homens com as experiências da vida. E uma das coisas que ele faz aqui é que eles se igualam aos animais em sua vida e em sua morte. Percebam que Salomão vai dizer isso também em Provérbios 7. Eu separei esse texto aqui, o mesmo escrito de Salomão. Capítulo 7 de Provérbios, versículos 22 e 23. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro. Então, ele está falando de pessoas que seguem o pecado. Eles são comparados, primeiro, ao boi que vai ao matadouro. E também como servo que corre para a rede. São comparados, assim, àqueles que perseguem o pecado. E no versículo 23 ainda diz do fim deles, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Então ele compara e ele vale dizer que isso já é um julgamento. Essas pessoas vivem assim, elas vivem atrás do pecado, elas amam o pecado, e assim elas se assemelham ao animal que corre para o laço e para a destruição. Bom, uma vez que o ser humano foi feito à imagem de Deus, é lógico que eles levam vantagem sobre os animais no que se refere à vida, mas não no que se refere à morte. O homem não tem qualquer vantagem e, como os animais, eles se transformam em pó. Então, Salomão está dizendo, se o homem não pertence a Deus, não tem a eternidade em seu coração, eles se assemelham ao animal. Veja, é evidente que pessoas salvas pela fé em Jesus, um dia serão ressurretas. E no versículo 21, Salomão mostra que os seres humanos e os animais não experimentam a morte da mesma forma. Não é desta forma. Ambos voltam ao pó, e eles se assemelham à morte nisto. Mas no homem há uma alma imortal, porque o espírito vai a Deus, como Salomão explica lá nesse mesmo texto, lá no final, em Eclesiastes 12, versículo 7, quando ele diz assim, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E eu quero só concluir rapidamente, e o pregador então encerra essa sessão,
dizendo que nós devemos aceitar a vida. Versículo 22, pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ou seja, se o ímpio será punido, se o malvado será punido ou não, isto não está em nossas mãos. Mas quanto a nós, confiarmos no tempo e no modo de Deus e desfrutarmos as dádivas do Senhor, as promessas do Senhor e a vida com o Senhor enquanto Ele nos dá. Vamos orar?